Olá pessoal, boa noite. Hoje estaremos aqui com mais uma live através da nossa ONG. Teremos como convidada a Mariane, que é musicoterapeuta, e vamos debater um pouco hoje sobre a saúde mental e de que forma a musicoterapia pode auxiliar para a promoção da saúde mental. Então eu peço só que vocês aguardem alguns instantes para que eu possa adicioná-la aqui ao nosso bate-papo, tá bom? Cadê? Pronto. Vamos só aguardar um pouquinho. Olá. Vou te adicionar agora aqui, Mariane. Oi. Tudo certinho. Hello! Olá! Olá! Gente, essa é a Mariane, que eu havia comentado no início, que estará hoje aqui conosco para debater um pouco sobre a musicoterapia e de que forma pode trazer aí a promoção da saúde mental. Então, enquanto o pessoal também está entrando, Mari, quero já desde já agradecer pela sua disponibilidade em estar hoje aqui conosco. E é interessante você também já ir se apresentando, né, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho, né, quem é a Mariane, enfim. Fala um pouquinho da tua trajetória profissional para a gente. Imagina, eu que super agradeço o convite, fiquei super contente. Para mim é sempre bacana, né, a gente poder falar sobre promoção da saúde mental, Hum. né, que caminha por espaços um pouco diferenciados, assim, no que tange a promoção da saúde em si, né? Aham. Diferenciados, mas não desarticulados, né? Porque quando a gente está, Sim. né, a gente tem acesso à saúde, educação, essas coisas, tem saúde mental, isso corrobora para nossa saúde mental, isso evita assim, uma produção de sofrimento externo, né? Advindo Hum. de outros lugares, assim, de outras fontes. Aham. Enfim, mas eu sou Mariane, então, sou musicoterapeuta, né? Sou musicoterapeuta, tenho uma prática aí já voltada para as políticas públicas já desde sempre, né? Então Hum. sou uma pessoa que é militante das políticas públicas aí, tanto de prática Ah. quanto de pesquisa, né? Então já passei pela assistência, comecei dentro da assistência social, né, que não era ainda sistema único de assistência social naquele momento. Depois eu passei pelo SUS, né, fiquei muitos anos trabalhando na atenção psicossocial dentro do Uhum. SUS aqui no Rio de Janeiro. E agora trabalho dentro do núcleo de saúde mental da socioeducação. Não sei se todo mundo conhece o Bacana. que é socioeducação, né? Mas basicamente é um dispositivo que hoje a gente tem, que o Estado brasileiro tem, de cumprimento de medidas para adolescentes que estão em conflito com a lei. Então, Uhum. nesse momento, a ideia é não ser uma instituição total, né? A gente poder fugir da Aham. instituição total e poder fazer o máximo possível de articulação com a rede intersetorial, né, para dar conta das demandas que surgem ali dentro de saúde e outras questões também. Mas a gente sabe que nem sempre a gente tem essa possibilidade, a gente tem condições, nem sempre a política opera de acordo com o que está prevista, né? Então, Uhum. assim, Entendi. hoje eu trabalho bastante com adolescentes que estão em cumprimento de medida de internação, dentro da Uhum. uma unidade de cumprimento de medida de internação, com adolescentes de 13 a 18, 19 anos, mais ou menos.
Bacana. Só para poder esclarecer melhor para as pessoas que estão nos acompanhando, Mari, fala um pouquinho assim como é, né, essa formação de musicoterapia, se é uma graduação, se é uma especialização, quem é que pode fazer o curso. Então, esclarece um pouco mais para que as pessoas possam entender primeiro, né, como é essa profissão e aí a gente depois vai entrando em outros detalhes. Claro. Bom, para ser um profissional musicoterapeuta, a tua pergunta foi muito pertinente, assim, Flor, porque para ser um profissional musicoterapeuta é preciso algumas coisas, né? Então, assim, é preciso uma formação específica para começo de conversa. E para a gente poder chegar nessa formação específica, a gente precisa ter um diálogo com a música. E não é um diálogo raso, é um diálogo importante, né? Então, assim, agora com o SISU, que democratizou, né, o acesso também aos cursos no Brasil, e o teste de habilidades específicas, ele está sendo revisto em algumas universidades, né? Mas, por exemplo, quando eu fui fazer a minha graduação, eu precisei fazer o mesmo teste de habilidades específicas do curso de bacharel e licenciatura em música, para você ter noção do nível de exigência que se espera, do que se espera de um músico, de conhecimento musical de um musicoterapeuta. Então, assim, é importante que a gente tenha isso em vista, porque a nossa ferramenta de trabalho é a música. A nossa intervenção vai se dar pela música. A nossa leitura vai acontecer a partir desse lugar, do fazer musical e das experiências musicais, né? Então, a gente precisa ter domínio dessa linguagem, né? Enquanto linguagem, a gente precisa saber ler uma partitura. A gente pode não dominar completamente todos os instrumentos, mas a gente precisa saber conseguir ler uma partitura, a gente precisa conseguir, às vezes, transcrever. É claro que hoje, com a tecnologia, nós temos recursos que nos ajudam, né? Então, por exemplo, tem alguns programas que quando o sujeito toca a música, ele automaticamente já transcreve para a partitura. Mas você precisa saber fazer uma leitura de partitura para saber se foi aquilo mesmo, né? Sim. Então, assim, tem coisas que estão facilitando a nossa vida hoje, mas a gente precisa ter esse conhecimento, né? E tem uma coisa que eu nunca me esqueço, né, de uma coisa que Marli Chagas, que é uma musicoterapeuta bem importante, né, no nosso campo brasileira, ela fala assim: para além de ser um grande musicista, o musicoterapeuta não pode ter medo da música. Por quê? A gente idealiza a música, né? A gente coloca a música muito distante da gente. O fazer musical a gente coloca muito distante da gente, né? Então, assim, e esse fazer musical não está distante, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre se precisa, se não precisa saber tocar para poder ser um paciente de musicoterapia. Mas isso é muito importante também para as pessoas que têm desejo de fazer algum curso de musicoterapia. É importante que a gente esteja estudando música sempre, que a gente tenha domínio disso, mas a gente precisa, antes de qualquer coisa, não ter medo. Não ter medo do fazer musical. A gente não precisa encará-lo assim com essa rigidez, porque às vezes a gente coloca muita rigidez no fazer musical, né? Eu preciso super dominar um instrumento, eu preciso... E aí a gente fica tão rígido na performance que a gente acaba esquecendo de ouvir o outro. Então, que a gente consiga... Que a gente precisa ter domínio de instrumento, a gente precisa ter domínio de ritmo, a gente precisa ter afinação vocal, tá? O musicoterapeuta precisa de tudo isso. Conhecer de música, ele não precisa ser um exímio musicista, mas ele precisa ter clareza dessas coisas todas. Entendi. Tendo isso em vista, partiu para o curso. Né? Vamos falar dos cursos agora. Como é que é a formação do musicoterapeuta? O musicoterapeuta hoje no Brasil, de acordo com a classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho, ele pode ser
ele pode ter dois tipos de formação. A formação em graduação. Então, a gente tem 7 graduações no Brasil hoje, né? Nós temos em 4 universidades federais, falei 7, né? 4 universidades federais e 3 universidades particulares. E elas estão basicamente distribuídas em sua grande maioria sul, sudeste e um curso de graduação no centro, que é na UFG, na Universidade Federal de Goiás. Um curso muito tradicional. Mas, então, só que isso fica muito centralizado para cá, né? Assim, tô falando isso porque eu moro no Rio de Janeiro. Isso fica muito centralizado aqui. Então, nós temos também, desde sempre no Brasil, desde que a profissão foi se estabelecendo no Brasil, tanto o curso de graduação quanto o curso de especialização foram os cursos, né? Foram as modalidades de curso formadora do profissional musicoterapeuta. Então, hoje nós temos cursos também no Brasil inteiro de especialização. Inclusive, e aí em João Pessoa, né? Aqui é Maceió. Maceió. Isso. Mas eu sei que Maceió tava organizando turma para iniciar a turma, né? Pela faculdade Senso-PEG, eu acredito. Isso. Né? Então, assim, é importante dizer que não temos curso EAD em musicoterapia. Então, quem vender curso EAD para vocês está vendendo coisa equivocada. Se você entrar no site da União Brasileira das Associações de Musicoterapia, é importante dizer que o musicoterapeuta tem órgãos de representação. Sim. Isso é bem importante dizer, assim, nós temos órgãos de representação. Nós não temos uma profissão ainda regulamentada, mas o projeto de lei já está tramitando novamente, né? Então, nós não temos uma profissão ainda regulamentada, mas nós temos uma profissão reconhecida. Então, a gente está inserido nas políticas do SUS, a gente está inserido nas políticas, sim, enquanto... Não só inserido, assim, a gente não está inserido só enquanto prática. A gente está inserido na política em si. Né? Então, lá na portaria das práticas integrativas e complementares de 2018, consta musicoterapia. Na resolução 17 do Sistema Único de Assistência Social, consta o musicoterapeuta como parte da equipe. E assim a gente foi conseguindo esses espaços. E foi conseguindo esses espaços também pela movimentação da organização de categoria, que já tem mais de 50 anos no Brasil. Então, nós temos as associações nacionais, as associações estaduais, e hoje, se eu não me engano, contamos aí com cerca de 17 associações estaduais, que são todas elas vinculadas a uma entidade nacional, que é a União Brasileira de Associações de Musicoterapia. Então, assim, é importante, a União Brasileira de Associações de Musicoterapia tem site, que é um site bem bacana, super orgânico. E aí, lá, vocês podem ter acesso a todos os cursos de formação que atendem os critérios de avaliação da UBAN. Isso é muito importante, porque como a gente ainda não é regulamentado e como não tem conselho, então tem algumas coisas que parece que tudo pode, mas nem tudo pode. Que não é bem a UBAN, que não é bem assim. Então, a UBAN tem um trabalho bem sério de acompanhamento desses cursos, tanto de graduação quanto de especialização. E os cursos, né, que atendem aos critérios de avaliação da entidade de representação nacional estão no site. Então, são cursos que seguem são cursos que seguem, né, essa premissa de qualidade. Né? Entendi. Então, é importante. Busquem o site, quem quiser conhecer um pouco mais, busquem o site. E o curso de Maceió é um curso desses que está no site, da UBAN. Então, assim, isso. super Bacana. recomendo. Não porque eu seja professora dele,
Mas porque eu super, mas porque eu super recomendo. É importante, porque é Aham, importante dizer isso. Além disso, né, além da minha prática, eu também trabalho com organização de categoria. Então, por um tempo, eu comecei desde as bases, né? Desde do departamento estudantil, depois eu me vinculei, me aproximei das associações estaduais, eu fui por 4 anos presidente da União Brasileira de Associações de Musicoterapia e atualmente eu sou presidente do Comitê Latino-Americano de Musicoterapia. Então, é importante, né, para mim, na minha prática também, essa parte de organização profissional é muito fundamental. perfeito. E quando você fala, Mari, também assim do curso, que inclusive, né, vai ter aqui em Maceió, já estava para fechar a turma. Então, no curso de especialização. Então, por exemplo, né, aqui na nossa ONG, nós temos muitos profissionais, mas a maioria dos nossos profissionais são psicólogos, né? Assim como eu também sou psicóloga. Então, por exemplo, se eu ou algum dos profissionais, né, de repente se interessasse por essa especialização, então só o fato de ter a graduação em psicologia ou de trabalhar na saúde mental não seria suficiente, porque seria necessário também que a gente tivesse habilidade com algum instrumento musical, não é isso? Ou não? Sim, sim. Se eu não me engano, o teste de habilidades específicas realizados pela Sensupeg acontecem um pouco antes de o pessoal entrar no estágio. Então, isso quer dizer que, porque tem a parte prática, né? Certo. De acordo com as premissas da UBAN, precisa ter a parte prática na especialização. Então, assim, um pouco antes de vocês, depois que vocês tiverem passado, vocês vão ter várias disciplinas com parte prática. Eu acho que alguém falou, inclusive, isso aqui, ó, Lázaro. Isso. Importante também ressaltar que os cursos de graduação se propõem a habilitar musicalmente o graduando. Durante o curso, a Unespar, por exemplo, nos 2 primeiros tem várias disciplinas de música. E é isso mesmo. Realmente tem essa premissa mesmo, né? Tem uma Bacana. parte do curso que é dedicada à formação musical, dentro das graduações. Isso não se aplica tanto às especializações, né? Por conta do tempo, por conta do Entendi. perfil de curso. Então, espera-se. Ai, queridos, tem os alunos lá Tem os meus alunos. chegando ali. Queridos. Então, assim, obrigada, viu, queridos? Então, assim, em função disso, espera-se que no curso de graduação o aluno já chegue um pouco mais preparado musicalmente. Uhum. Mas o curso, tem alguns cursos de especialização que fazem o teste de habilidades específicas no início do curso, e tem cursos que seguem outros modelos, que daí vão fazer o teste de habilidades específicas antes do aluno entrar no estágio. Então, Uhum. assim, é claro que a gente vai ter nos cursos, de uma forma geral, tem disciplinas de música, né? Tem disciplinas de música e musicoterapia, muita prática coletiva, prática em grupo. E é importante, assim, que a gente vai aprendendo a desconstruir o fazer musical da performance, né? Pro fazer musical clínico, que é muito diferente, né? A gente precisa, quem é músico assim, quem é musicista de cadeira, tipo eu que era musicista de conservatório desde os 5 anos de idade em conservatório estudando música, chego na faculdade de musicoterapia, eu preciso desconstruir a forma de entender música, né? Porque eu preciso, Imagina. primeiro, entender que música dentro da musicoterapia não é aquela música que a gente ouve na rádio somente, Uhum. é também, né? Porque a música que a gente ouve na rádio faz parte do cancioneiro das pessoas, faz parte da vida delas. Mas a música dentro da musicoterapia, ela é muito maior. Ela é entendida a partir da relação com a sociedade, da relação com o outro, né? Ela é entendida a partir dos seus elementos. Então, assim, Entendi. especificamente, né? Ritmo, melodia, harmonia. Ela é entendida a partir da canção.
Ela é entendida a partir dos seus parâmetros, com que volume que o sujeito toca, que timbre, que textura que ele utiliza. Ele toca com a própria mão, ele toca direto, ele usa um instrumento mediador para poder tocar em algum instrumento. Como que ele se relaciona com isso? Então, música é muito maior, a percepção da música e da própria estética musical é muito maior, né? É muito diferente daquela estética que a gente aprende no conservatório. Então, assim, isso é bem importante. No entanto, a gente, de uma forma geral, todos os cursos de graduação e especialização se propõem a fazer essa discussão, porque isso é o básico para o musicoterapeuta, né, na nossa formação. No entanto, quem, por exemplo, pelo menos o curso que está sendo proposto aí em Maceió pela Senspeg, vocês têm aí, os alunos teriam uma possibilidade de de fazer uma formação, né? De pelo menos fazer sua formação musical. Tem 1 ano e meio para fazer isso, até o teste de habilidades específicas, né? Mas é muito importante estudar música. Não tem como. Não tem como. Você até consegue entrar no curso, mas depois você não consegue acompanhar. Porque você começa a perceber que falta elemento para você conseguir fazer intervenção, falta elemento para você conseguir fazer leitura clínica do que está acontecendo musicalmente ali, né, naquele espaço. E nos aspectos, principalmente, Mari, relacionados à saúde mental, né? Então, pelo que eu tenho percebido, a prática do musicoterapeuta, ela pode se dar em diversos espaços, como você mesma colocou, né? Que atualmente está num centro socioeducativo. Então, assim, de que forma, né, na prática, principalmente se a gente for pensar nos serviços de saúde, CREAS, dentre tantos outros, então, de que forma nós podemos estar relacionando a promoção da saúde mental com, né, todo esse arcabouço teórico-prático que o profissional musicoterapeuta vai trazer aí para oferecer, né? Como pensar essas questões? Olha, o fazer musical, ele proporciona para o sujeito, de uma forma geral, outras formas de poder elaborar a partir das experiências musicais, né? Outras formas de elaborar seus conteúdos, né? Então, assim, a gente tem outros recursos para poder acessar o conteúdo daquele sujeito, que muitas vezes, pela via do consciente, a gente não consegue, pela via do verbal, né, da linguagem verbal, e do consciente a gente acaba não conseguindo acessar, porque às vezes o próprio sujeito não tem acesso ainda àquele conteúdo, né? Mas, então a música, o fazer musical através das experiências musicais, eles têm essa, vamos dizer assim, que uma conexãozinha direta com a psique, porque assim, a gente costuma dizer que na musicoterapia, que a música, ela pode ser entendida de duas formas dentro da musicoterapia, né? Ela pode ser entendida como metáfora, dependendo da técnica que você utiliza. A gente tem 4 tipos de técnicas, ou que a gente chama também de experiências musicais, né? Composição, improvisação, recriação e as técnicas receptivas, né? Então, assim, dependendo da técnica que a gente utiliza, a gente trabalha a música com uma perspectiva análoga à psique. Então, assim, a forma como aquele sujeito toca e se mostra, se expressa musicalmente é análogo ao que está acontecendo na psique do sujeito. E a gente tem também como metáfora, que daí é uma representação, é quando não necessariamente o sujeito faz musicalmente, né? Tá tocando, tá cantando, mas quando ele tá ouvindo
quando ele está participando de uma outra forma. E aí a música vem para, de alguma forma, representar o que está acontecendo simbolicamente com aquele sujeito. Então, assim, tendo isso em vista, né, às vezes a gente consegue acessar conteúdos que estão ali claríssimos, dentro, que aparecem de uma forma muito clara a partir de uma técnica musicoterápica, né, mas que às vezes esse sujeito não tinha percebido. Aham. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado, como qualquer intervenção em saúde mental, né? Quando a gente também quando a gente faz uma intervenção verbal, a gente precisa ter cuidado com a intervenção verbal que a gente faz, né? A gente tem técnica para fazer intervenção verbal, não tem? Os psicólogos têm técnica para isso, né? Uhum. Então, a musicoterapia, quando a gente também vai fazer uma intervenção musicoterápica, a gente precisa também ter o mesmo cuidado. Porque, às vezes, o sujeito não percebeu aquele conteúdo. A gente, às vezes, enquanto terapeuta e acompanhando musicoterapeuta, né, de uma forma geral, e aqui acompanha o sujeito, a gente está vendo que tem um conteúdo importante surgindo ali. Então, a gente precisa tratar com carinho, porque, né, a gente precisa cuidar mesmo, né, desse conteúdo, assim, preservar isso e ir trabalhando isso de uma forma cuidadosa, responsável, né? Então, assim, a música, o fazer musical dentro de um contexto clínico, ele tem uma potência muito grande, porque o sujeito ele pode falar e elaborar também a partir do fazer musical. Ele pode ter acesso ao conteúdo e também pode elaborar esse conteúdo sem necessariamente trazer isso para o verbal. Às vezes a elaboração pode acontecer pelo fazer musical. E isso é muito importante também. Entendi. E assim, não sei se teria algo semelhante, né, com a atuação, por exemplo, do musicoterapeuta clínico, mas ano passado eu tive a oportunidade, né, de fazer alguns experimentos enquanto psicóloga, né, e também estudante do doutorado. Eu tinha uma disciplina que trabalhava com processos criativos. E aí eu tive uma ideia, né, de tentar colocar uma melodia, e eu coloquei tanto uma melodia conhecida como uma melodia que não era conhecida para a pessoa. No momento que essa pessoa ouvia essa melodia, ela produzia um desenho, e quando ela acabava esse desenho, ela falava como é que foi aquela vivência, como é que foi construir aquele desenho e tudo mais, enfim. E aí depois a gente foi tentar avaliar como é que foi esse processo criativo. Por exemplo, isso foi apenas um dos aspectos, né, dentre tantos outros que eu imagino que poderia emergir, né? Então, por exemplo, se fosse numa vivência, né, como você, né, que tem a formação na musicoterapia, então, como é que de repente você compreenderia esse contato que a pessoa nesse momento teve, né, com essa melodia, seja a conhecida ou a não conhecida, e essa produção, né, de um desenho, por exemplo, livre, né, a partir do que ele estava entrando em contato ali, e que vem os conteúdos da pessoa depois de uma maneira muito clara, né? Então, seria mais ou menos por aí, de repente, também a compreensão de vocês, ou seria bem diferente? Eu acho que tem um diferencial do musicoterapeuta, que é, por exemplo, assim, o musicoterapeuta, a menos que ele faça uma formação específica na leitura arte terapêutica, ele não vai conseguir fazer uma leitura de fato daquele desenho. E a gente sabe, quem conhece o trabalho sério da arte terapia, sabe que cada traço tem um sentido, né? Então, assim, bom, o musicoterapeuta, a menos que ele tenha uma formação específica nesse campo, ele não vai conseguir fazer essa leitura, ele vai limitar essa leitura. Entendi. No entanto, tem uma coisa importante que às vezes é importante dizer isso, assim, a música é de domínio público.
né? Isso é muito importante dizer. A música não é algo que está restrito na utilização do cuidado, né, aos musicoterapeutas. Mas, assim, é o musicoterapeuta que vai conseguir fazer, de fato, uma leitura aprofundada e específica no campo da musicoterapia. E aí essa é a diferença, né? Porque, por exemplo, o que a gente vai observar muitas vezes? Não é claro que a gente vai observar o todo, mas para o musicoterapeuta ele não vai se deter somente naquilo que o sujeito foi falando depois, da forma como ele elaborou. Mas a gente vai tentar dar conta de todo esse processo de construção do fazer musical. Como que esse sujeito cantou? Como que ele reagiu quando escutou a música conhecida e a desconhecida? Que instrumentos ele escolheu? Ele cantou? Ele não cantou? Ele tinha intensidade no canto? Ele tinha... Em que momento que ele cantava? Que parte da canção que ele cantava? Né? Porque cada detalhe desse fala dele. Né? Cada detalhe, por exemplo, que instrumento que ele vai escolher. Vamos supor que tenham instrumentos, né? Que instrumento que ele vai escolher? De que forma que ele está tocando? De que forma que ele está aparecendo no grupo? Ou individual também, né? Com que intensidade ele está tocando? Ele canta a música inteira? Ou ele canta só um pedaço? E aí é isso que a gente põe a trabalho. Por que só um pedaço? Por que está tocando? Por que essa intensidade? Né? E a gente vai percebendo essas nuances, né? De alguma forma, assim. Você vai percebendo que, por exemplo, às vezes o canal de conexão, de comunicação não se estabeleceu. Você vai precisar, de alguma forma, estabelecer algum canal de comunicação com aquele sujeito. E você vai precisar tirar uma carta na manga. Né? Por isso é importante conhecer bastante repertório musical. Entendi. Né? Porque então, você vai precisar lançar mão desse cancioneiro, muitas vezes, para poder acessar. E aí, é claro, que tem isso, a gente vai fazer avaliação a partir disso e colocar isso a trabalho, mas tem o que o sujeito vai dizer de como ele elaborou aquilo. Entendi. De como que foi para ele. Né? E aí, assim, dentro de uma perspectiva de cuidado clínico, a gente vai pensar o que daqueles elementos que a gente observou são importantes de trazer para a intervenção. Que pode ser verbal ou musical. Porque às vezes você faz uma intervenção musical direto. Entendi. E é isso que diferencia. Porque outros profissionais não conseguem, não têm essa perspectiva, não têm essa leitura. Eu já trabalhei em muitos CAPs aqui no Rio de Janeiro, assim, eu já passei todo o sistema CAPS. CAPSIA, CAPSI, CAPS-AD, CAPS 3, CAPS adulto, CAPS 2, sabe? Assim, o que você imagina de CAPS eu já passei aqui no Rio. Há muitos anos trabalhando nessa área. E eu adorava, assim, aliás, adoro, até não vou mentir, adoro trabalhar em CAPS. Mas, assim, era muito interessante, porque o CAPS, ele tem o Centro de Atenção Psicossocial, ele tem uma perspectiva a partir da política que é interdisciplinar, certo? Então, a gente parte do princípio que a oficina não é minha, não é do profissional. Ela é do CAPS, ela é do usuário, né? Então, assim, eu, particularmente, quando trabalhava em CAPS, tinha uma tendência a não chamar as minhas oficinas ou grupos de grupos de musicoterapia ou ou oficinas de musicoterapia. Porque quando eu saía de férias, eram os meus colegas, né? E assim, não só quando eu saí de férias, a gente fazia um trabalho junto, sempre, com colegas, com psicólogos, com enfermeiros, com TOs, a gente sempre fez um trabalho parceiro. Então a gente democratizava o nome, sempre colocava como oficina de música. No entanto, os usuários sabiam
exatamente quando era musicoterapia e quando não era. Era muito interessante isso. Muito Que bacana. interessante. De uma forma muito orgânica, eles vão percebendo as diferenças. Não é que seja melhor e pior, é que tem Ah, diferença. sim, claro. Né? Então, por exemplo, Imagina. para mim ficou muito emblemático. Eu trabalhei quase 2 anos no CAPS, que o nome da oficina era Oficina de Música. E eu Uhum. costumava fazer essa oficina sozinha, oficina de música. Quando eu saí e os usuários falavam, a gente vai para musicoterapia agora. Agora a gente vai para musicoterapia. Os usuários Ah, falavam isso. Quando eu saí do CAPS, eles pararam de chamar de musicoterapia. imagina. Né? Foi uma outra profissional que assumiu, maravilhosa, fantástica, que tinha um super diálogo com a música, mas eles sabiam que era diferente. E eles passaram a chamar de oficina de música. De uma Entendi. forma muito orgânica, sem ninguém precisar dizer nada. Né? Mas eles Então, conseguem perceber isso, né? Esse movimento percebem, iniciado, né, do profissional, percebem. realmente, né, uma Então, bagagem assim, mais, obviamente, né? tem diferença. Então, assim, a música é de domínio público, né? A Uhum. música é de domínio público, eu sempre vou defender isso, que todo profissional pode utilizar a música no que tange as práticas de cuidado, né? Mas vai ter uma diferença, não vai ser musicoterapia. O que vai dar o tom da musicoterapia vai ser o musicoterapeuta, com uma formação específica, né? Então, assim, e isso os usuários também percebem. Não adianta a gente forçar a barra. Eles sacam. Aham. Que bacana. E nesse campo, Maria, assim, da própria saúde mental, né, que nós lidamos com uma diversidade muito grande de questões, principalmente o que a gente percebe muito na nossa realidade atual, né, é o aumento da depressão, transtornos de Sim, ansiedade. Nós aqui que trabalhamos, né, com a prevenção do suicídio na nossa ONG, a gente percebe que, principalmente agora, durante a pandemia, aumentou muito os casos de sim, tentativas e de óbitos, né, que sim. chegaram aí com suicídio. Então, de que forma, por exemplo, um profissional que tenha formação em musicoterapia poderia, de repente, contribuir com esse trabalho de prevenção do suicídio? Porque aqui na instituição a gente trabalha com a prevenção e a prevenção do suicídio, que são justamente, né, os familiares, os amigos, daquelas pessoas que estão num processo de luto, né, por terem perdido um ente querido para o suicídio. Então, as pessoas às vezes acham que trabalhar a prevenção é só, né, antes do fato acontecer. Não imaginam que tem É, também esse enorme da pós-gestão do suicídio. Então, aqui sim. na nossa ONG, a gente, né, trabalha através de uma equipe interdisciplinar esses aspectos bem globais, que se relacionam à prevenção e à pós-gestão. Então, de que forma nós poderíamos, de repente, ter voluntários, né, que sejam, de repente, musicoterapeutas, e como é que esses voluntários poderiam estar auxiliando nesse nosso trabalho? Olha, eu acho que assim, quando a gente está falando de suicídio, né, de tentativas de suicídio, de quadros de crise de ansiedade muito agudas e casos também de depressão que passam por vários motivos, que Uhum. passam por vários, vários caminhos, né? São Sim, os caminhos que levam a uma tentativa de suicídio são plurais, não sim, é um, né? E todos eles são legítimos, isso. né? Cada um deles é legítimo. Então, assim, mesmo aquele cara que a gente sabe, né, que às vezes tá fazendo um jogo com isso, mesmo esse cara, Uhum. ele tá avisando, é legítimo o que ele tá falando. E a gente precisa ouvir, porque ele tá dizendo de alguma forma. Isso quando ele fala, né? Porque tem aqueles casos siliciosíssimos que a Sim, gente não sabe nem. Que a gente não tem nem noção que aquilo tá permeando, né? A fantasia do sujeito, assim, ou o desejo muito concreto daquele sujeito mesmo, né? sim. Então, assim, eu acho que a gente, quando está lidando com essa população, a gente está lidando com o sofrimento nu e cru, né? Uhum. A gente está lidando com
o sofrimento que aquele sujeito está trazendo. E que está sendo narrado, e que para aquele sujeito tá sendo possível ser narrado dessa forma. Sim. Né? Então, assim, de que formas, né, a gente pode acolher essas narrativas? De que forma... Aí, assim, não só a narrativa... E aí eu não estou falando da narrativa necessariamente verbal, mas Entendi. de uma construção de outras possibilidades de criação que a gente pode oferecer. Canais, primeiro, a musicoterapia pode oferecer outros canais de expressão. Lembra que eu falei que a gente consegue também processos de elaboração pelo fazer musical e não só necessariamente pelo fazer verbal, pela linguagem verbal? É Entendi. isso. Às vezes, assim, para alguns sujeitos é tão dolorido, é tão sofrido, que não dá para ter contato verbal com aquilo. Não é? A gente, Entendi. quantas vezes, imagina, quantas vezes a gente já atendeu, né? Pessoas assim que não conseguem tocar naquilo. É Entendi. só ato, é só ato. Não conseguem mexer naquela ferida, não conseguem olhar para aquilo, só ato. Por vários motivos, né? A gente pode estar falando de psicose, de neurose, né? A gente não sabe. Mas assim, o fato é que a musicoterapia pode possibilitar para aquele sujeito um canal de expressão daquela narrativa por uma outra via, pela via do fazer musical. Isso às vezes Entendi. deixa um pouco menos... eu não quero passar a ideia de que a musicoterapia que é sempre bom. Não é sempre bom. Mas assim, Entendi. de uma forma um pouco mais leve, Entendi. né? De uma forma um pouco mais leve, assim. Oi, Karen! Karen Jones, muita parceria de rede. Karen de Ah, que atenção bacana. psicossocial. Muito Grande parceiro bacana. de rede. E hoje psicóloga clínica também. Que legal. Então, assim, tem isso, né? De a gente Ah, possibilitar outras formas de entendi. poder expressar. E a musicoterapia tem técnicas que são técnicas muito interessantes, assim, técnicas de composição, técnicas de improvisação, né, que também vão poder dar elementos para aquele sujeito poder construir outras narrativas e outras formas de poder estar no mundo, né? Entendi. Porque assim, quanto mais acesso também a possibilidades de criar outras formas de estar no mundo, porque às vezes para aquele sujeito, né, que está num estado de sofrimento tão grande a ponto de tentar tirar a própria vida, talvez ele não esteja conseguindo encontrar outros caminhos para ele poder estar no mundo. Tamanho é o sofrimento do sujeito. E às vezes, pelas técnicas musicoterápicas, a gente vai ajudar esse sujeito, a partir dessas técnicas, a construir outros caminhos. A gente não estava falando que a música que fazer musical, a música pode ser uma analogia? Que Sim, fazer musical pode ser análogo, né? Que é, entendi. de uma forma o que acontece com qualquer processo terapêutico, né? Aquele processo terapêutico no micro vai para o macro. É um pouco isso que acontece ali no, né? Tanto no grupo, quanto no Individual. setting individual, né? Então, assim, a partir de técnicas de criação, a gente pode também, de uma forma também, sem precisar ficar lá catucando naquela ferida, que naquele momento para o sujeito não é possível mexer, e Sim, ajudando o sujeito a construir outros caminhos de criação, a partir da criação musical, né? A partir do fazer musical. Então ele vai trazendo elementos dele, né? Construindo caminhos outros, caminhos possíveis, caminhos criativos, né? E aí eu vou trazer um pouco o que eu gosto muito de Canguilhem, né? Que o Canguilhem fala assim, que o homem sadio é o homem que consegue encontrar, é um homem criativo, né? No sentido aham, de que ele cria a sua própria experiência na vida. E que ele pode bacana. romper, inclusive, com as regras pré-determinadas para ele. Esse é o homem sadio.
Então, nesse Perfeito. sentido, a musicoterapia, ela tem uma potência incrível, porque É, ela tem a faca e o queijo na mão para possibilitar técnicas e fazeres criativos, perfeito. né, Uma nesse coisa sentido. assim, uma coisa que me preocupou, Mari, há algum tempo, foi perceber, por exemplo, que algumas letras de algumas músicas específicas trazem, né, nessa sua construção, muitas vezes um desabafo e um pedido de socorro, né? Assim, Uhum. como a gente, quando começa a trabalhar com a prevenção do suicídio, a gente começa a tentar identificar, né, os fatores de risco, fatores de proteção, enfim. Então, eu comecei a perceber, né, que algumas dessas expressões de comportamento de risco para o suicídio estavam vindo através de artistas, por exemplo, né, que vinham aí ou que com uma composição própria ou não, né, mas que eram aí protagonistas, né, e interpretavam essa letra, e eu comecei a tentar trazer, até no último livro, assim, eu trouxe um capítulo muito breve, porque, né, minha propriedade realmente, assim, com relação à música é muito pouca, né, como eu falei, sou psicóloga, enfim, apesar de ter muito interesse na área, né, e também tocar alguns instrumentos, mas, na verdade, eu percebi nesses últimos anos, antes de construir esse segundo livro, né, que eu comentei para você, o quanto o tempo todo, né, o comportamento suicida ele é expressado de diversas formas, e uma das formas que ele é expressado é através de algumas músicas que nós escutamos no nosso dia a dia e que talvez a gente não perceba que aquela letra está trazendo esse Uhum. pedido de socorro. Então, por exemplo, eu não sei se você se lembra, se você conhece, tem um artista que é muito conhecido aqui no Nordeste, que é o Caravéa. Ele é um Não. cantor de forró, era um cantor de forró, enfim. E ele também fazia, né, as suas próprias músicas, muitas delas que ele interpretava, ele mesmo fazia toda a construção dela, né? E uma das coisas que foi bem relevante assim quando eu comecei a pensar sobre isso, foi perceber que uma das músicas dele, ele trazia a sua história de vida, quando ele fala que desde menino pequeno sofreu muito, quando perdeu a mãe e tal, e ele traz todo esse relato e ele fala o quanto para ele até aquele momento é tão doloroso falar sobre aquilo, cantar aquilo, enfim. E ele foi um dos artistas que pouco tempo depois, né, que lançou essa música que é bem conhecida, ele praticou o suicídio, né? Então, assim, quando eu falo sobre isso, eu imagino o quanto, de repente, por exemplo, vocês que têm um potencial e um conhecimento muito mais ampliado, de repente também pode auxiliar quando a gente pensa em construir estratégias de prevenção. Será que, de repente, identificar algumas dessas expressões, né, é algo que vocês também poderiam estar nos ajudando a perceber de uma maneira mais ampliada, né, esses comportamentos que são expressados aí através das músicas e que a maioria das pessoas não percebe? Seria uma das alternativas também, Mari? Olha, a gente pode pensar numa estratégia numa estratégia de fato de identificação, né? Porque assim, se a gente para pensar o que tem de música que fala de cocaína e droga que a gente não percebe, ó, tem um montão. Entendi. Mas quando a gente tá na área, a gente, isso aqui, essa Aham, metáfora aqui tá esquisita, né? entendi. Você consegue percebendo. No entanto, tem uma coisa que eu acho que pelo menos assim, né, para musicoterapia é um centro, né? É o que embasa, é a forma como o sujeito tem de se relacionar com aquela música. Porque Entendi. assim, nem todo mundo vai dar o mesmo sentido Sim, para elas, né? entendi. Agora, eu acho que a gente pode ir trabalhando, eu acho que como a musicoterapia, né, pode não só de reconhecer, mas eu acho que sentido que aquela canção tem para aquele sujeito. Porque também não necessariamente o sujeito que cheira vai conseguir identificar que está falando de cocaína naquela canção. Não necessariamente o sujeito que está com uma ideação suicida vai identificar que aquela canção está falando de uma ideação suicida. Porque o sentido que ele dá é outro. Entendi. Então eu acho que assim,
quando essas canções aparecem nos grupos, né, ou individualmente na escuta, eu acho que a gente precisa problematizar. Entendi. Por quê? Por que você está trazendo essa canção, né? Nesse sentido, o que você está trazendo essa canção? Por quê? E pôr a Hum, trabalho. E aí pôr a trabalho. Mas a partir do que aquele sujeito está trazendo de elemento daquele material. Porque senão a gente corre o risco de taxar algumas músicas, né, canções, né, sem levar em consideração a história do sujeito. E aí não vai fazer sentido, a gente só vai caçar a música e não vai fazer sentido para ele. entendi. Né? Perfeito. Agora, é importante dizer que a composição musical, né? E, bom, pelo menos eu sigo uma perspectiva de trabalho que a gente precisa falar sobre isso, né? Uhum. Tipo assim, eu nunca não vou compor alguma coisa porque eu acho que falar daquele assunto vai dar ideia, Entendi. né? Assim, que eu não acho que o cuidado clínico, né, a escuta passa por aí. Eu acho que a escuta precisa passar pela escuta. A gente Entendi. precisa passar por ela, né? Se o sujeito está falando, o porquê que ele está falando, o que ele está falando. Uhum. Vamos ouvir o que ele está falando. E aí, quando eu falo falando, pode ser verbal, pode ser musicalmente. Né? Então, assim, e por que ele está fazendo isso? Né? Em que sentido? Com que conotação? Porque a gente também, às vezes, percebe que o sujeito faz, às vezes, afrontas, provocações, né? Então, assim, Aham. dentro de um contexto clínico, dentro de um contexto de intervenção clínica, eu sempre parto do princípio que falar é melhor do que trazer à tona a questão, é melhor do que abafar pelo medo de a gente achar que vai fomentar, vai dar ideia. Isso é uma coisa que eu ouço muito. Mas não vai dar ideia? Aham. A Entendo. ideia já tá lá, né? A ideia já tá lá. Se a coisa já está sendo expressada de alguma forma, consciente ou inconscientemente, a ideia Entendi. já tá lá, Entendi. né? Mas essa é a minha perspectiva. Nem todo mundo trabalha com essa perspectiva. E Ah, eu acho que não se trata de certo ou errado. De novo, volto a dizer, assim, não se trata de certo ou errado, né? Se trata de ser diferente, né? De perfeito. perspectivas que são diferentes. Até porque somos singulares, né? Somos. Exatamente. Então, Mas eu acho que nesse sentido a clínica é soberana, né? Porque, por exemplo, eu acho que para cada sujeito tem um sentido. E a sim. intervenção vai precisar ser diferenciada. Tem sujeitos que a gente vai precisar cortar, dizer assim, não, chega. Tem sujeitos que a gente vai precisar que deixe falar. Tem sujeitos que a gente vai ouvir, vai acolher e vai pedir para voltar para casa. Aí eu estou falando muito dessa experiência do CAPS, né? E agora Aham. também da socioeducação, porque isso é uma febre nas meninas, né? Lesão autoprovocada. Isso tá uma febre entre as adolescentes, assim. Sim. E no sistema socioeducativo, as meninas às vezes acabam, né? É uma clientela, né? Uma população com um recurso emocional muito empobrecido, né, com recursos emocionais muito empobrecidos, e que a única coisa que conseguem fazer para conseguir suportar o sofrimento de estar ali no confinamento é o corte, ou é o que elas chamam de se jogar de Tereza, né? Que é Entendi. tentar um enforcamento. Então a gente precisa, assim, com algumas meninas eu vou dizer assim, chega, acabou com isso, vamos parar com isso agora. Tem algumas meninas que eu vou chegar para o diretor e para a coordenação de saúde da geral e vou dizer assim, olha, eu acho que essa menina tem indicação de internação. Entendi. Porque se a gente não intervir, ela vai intervir. Se a gente não fizer,
ela não vai suportar. E ela vai conseguir. E isso Então, que cada você... caso é um caso, Uhum. né? Perfeito. E isso que você fala, assim, eu acho que é muito brilhante, na verdade, porque mostra só um dos momentos, né, que vocês, profissionais musicoterapeutas, podem contribuir de uma maneira gigantesca no campo da saúde Sim. mental, né? E eu fico, assim, muito feliz por ter você hoje aqui conosco, comentando sobre tudo isso. Imagino que o pessoal aqui também, assim como eu, né, deve estar na curiosidade de muitas coisas também, Mari, mas infelizmente eu estou vendo que já estamos nos minutos finais. Então, Nossa, acabou passou tão rápido. rapidíssimo. Não, mas foi É, mas delicioso. foi ótimo, ótimo mesmo. E eu quero, assim, agradecer imensamente em nome da nossa ONG, tá? Por você estar aqui hoje contribuindo, trazendo todo esse conhecimento. Agradecer as pessoas que estiveram aqui conosco, nos acompanhando. Quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho da ONG Cavida, fica aqui em Maceió. Trabalhamos com a prevenção e prevenção do suicídio. Então é só acompanhar aqui também o Insta da instituição. E quero deixar esses últimos minutinhos para a Mari fazer suas considerações finais. Fique à vontade, Mari. Ah, eu quero agradecer muito. Eu acho que foi muito bacana essa conversa. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso. A gente não pode ter medo de falar sobre isso, né? E é muito bacana poder ver o quanto a musicoterapia pode contribuir no cuidado desses sujeitos, tanto na prevenção quanto na pós, né? Sim, O cuidado do sujeito, no cuidado da família, porque a gente sabe que a família também é acometida de um sofrimento muito profundo quando isso acontece, porque paira, né, uma nuvem de onde foi que eu errei, né? A família acaba trazendo muito para si essa condição. Então, assim, é sempre bom poder falar sobre saúde coletiva, né? Eu adoro muito falar sobre isso, eu adoro muito falar sobre saúde mental. E quero agradecer imensamente. Faço votos que a turma aí de Maceió feche também para a gente espero. poder, para gente poder ter musicoterapeutas atuando, né? Quem sabe como estágio aí num primeiro momento, né? De alguma Sim, forma contribuir, né? Com nesse cuidado e me coloco super à disposição também, né? hum, É, fica aí o meu Instagram para quem quiser seguir, acompanhar um pouco o meu trabalho, mt.mariane Zelame. E eu indico muito também uma pessoa, a Luciana Frias, que é musicoterapeuta, que é a atual consultora dos cursos que estão aí na região, inclusive do curso de Maceió, e que tem um trabalho também de longa data junto ao CCVV? É CVV, isso? sim. CVV, isso. Então, assim, é uma pessoa muito bacana também, que está bem próxima territorialmente, e que talvez valha a pena vocês chamarem para uma conversa. Porque eu Com acho que é uma pessoa certeza. que vai ter muita coisa bacana também para oferecer nesse campo. E Isso. obrigada, gente. Que é isso. Eu Gratidão. espero que tenha sido bacana. Com certeza foi muito bom, muito enriquecedor. Imagino que algumas pessoas também que estavam acompanhando se interessaram bastante. Muitas dúvidas ficaram, pelo menos para mim, ainda estou aqui borbulhando com muita coisa, mas acredito que teremos momentos, né? Acredito que tanto com você, né, entrando em contato diretamente contigo, ou através da Luciana, né, que você falou que Sim, está aqui mais próxima na organização do curso e que pode sim, estar esclarecendo algumas questões, né, também para a sem gente. dúvida. Sinta o Mas e nosso abraço. quem quiser entrar em contato direto comigo, fica à vontade. Segue no direct. É isso aí, gente. Bacana, Mari. Tá. Gratidão mais uma vez. Grande abraço para você e para todas as pessoas que estiveram aqui nos acompanhando. Teremos outros encontros, quem sabe. Vou salvar a live, tá, Bia? Para vocês poderem Tá, compartilhar aí obrigada. também. Dá um dedo nesse cachorrinho fofo aí Ah, também. ele tá sempre junto. Sempre ele é formado em Ai, que fofo. musicoterapia a tiracolo. Coterapeuta, co-musicoterapeuta. Que Tá sempre bacana, comigo acompanhando. que bacana. Gente, abração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.